Oi meninas, boa noite. Voltando a fazer lives aqui na página. Consegui finalmente, o Insta parou de me bloquear para de ser chatinho comigo. Hoje vai ser uma live com o Dr. Voto, vai ser tudo sobre cirurgia das mamas. Aí, deu certo. Tudo bem? Tudo bem, Mari? Tá me ouvindo Tudo! bem? Tudo bem! Nossa, eu tava com tanta dificuldade para fazer live, você não tem noção. O Insta tava me bloqueando toda vez que eu ia fazer live. Aí hoje eu tava torcendo, por favor, Insta, não me bloqueie. E Vambora. funcionou a nossa live. Top, vambora. Vamos lá. Obrigada por ter aceito participar dessa live tão especial, né? Eu já fiz com o doutor uma outra live também, foi sucesso, todo mundo adorou. Que bom. Então, estamos repetindo aqui. Queria que o doutor se apresentasse para as meninas que ainda não o conhecem, sobre sua formação, de onde o doutor é. Então tá, vamos lá. Meu nome é Ricardo Voto, para quem não conhece. Eu sou de Florianópolis. Fiz minha faculdade aqui na Federal de Florianópolis também. Depois fui a Porto Alegre, fiz a minha residência de cirurgia geral, 2 anos. Depois fui para São Paulo, 3 anos de cirurgia plástica. Depois mais 1 ano num fellow de reconstrução de mama e cirurgia mamária no Sírio-Libanês. E aí voltei para casa para trabalhar um pouquinho, que é bom também, né, Mari? Uhum. E como que surgiu essa paixão pela cirurgia plástica? Então, todo mundo pergunta isso. Eu entrei na faculdade querendo ser pediatra. Aí, com o passar dos anos, eu vi que isso não era para mim. Aí, disse, ó, o meu negócio é a cirurgia. Aí, resolvi fazer cirurgia geral. Aí, dentro da cirurgia geral, eu entrei querendo fazer cirurgia vascular. Aí, eu vi. Depois eu conheci melhor, disse, não, é para mim também. E aí, aos pouquinhos, eu fui testando um pouquinho de uma, testando um pouquinho da outra, até o momento que eu falei, pô, a plástica é realmente o meu negócio. E aí, dentro da plástica, tem várias áreas que eu gosto, mas a que eu mais gosto, a que eu mais me dedico, que mais estudo, é a cirurgia de mamas. Então, estamos aí. Uhum. O doutor também trabalha com reconstrução de mama no hospital em Floripa, né? Isso, eu trabalho com reconstrução de mama no meu consultório privado e eu chefio a parte de reconstrução de mama do Hospital Universitário da Federal de Santa Catarina. Uhum. Então é isso, muito obrigada novamente. Quem quiser mandar as perguntas pelos comentários ou pela caixinha de perguntas que tem uma interrogação ali do lado, pode estar enviando. Eu vou dar início às Vamos lá, perguntas vamos aqui, lá. tudo sobre cirurgia das mamas. Eu vou começar com uma pergunta que ninguém fez ainda, mas eu vi que o doutor fez hoje. Foi um explante, né? É, o que Pode que é falar. o explante? Quando Isso, ele é na verdade, o indicado? caso que a gente operou hoje é um caso bem interessante. É uma paciente que há 37 anos, ela nasceu, ela desenvolveu apenas uma mama. Então, ela tinha uma amasia, que a gente chama. Então, ela não teve o desenvolvimento da mama, então ela tinha uma mama normal e uma mama, uma parte do tórax sem mama, tinha um mamilo, tudo, mas não tinha o tecido mamário. Então, há 37 anos atrás, colocaram uma prótese de silicone só desse lado para simetrizar. E ela tocou a vida dela. Só que aí, nos últimos anos, começou, imagina, 37 anos de evolução, contratura capsular, e aí, recentemente, o implante rompeu. E aí a gente programou a cirurgia, ela foi até o nosso ambulatório, hoje é o dia que eu fico com os residentes lá, então ela nos procurou. E a gente programou, vamos tirar essa prótese, que é o explante. Então, isso é uma coisa que já se faz há muito tempo, qualquer retirada de prótese é o explante, com ou sem cápsula. E aí, no caso dela, a gente trocou a prótese. Então, tirou aquela cápsula que estava doente, trocamos a prótese e aproveitamos e colocamos uma prótese um pouquinho menor do outro lado para equilibrar. E, obviamente, depois de 37 anos, ela teve filhos, então a mama dela desenvolveu flacidez, a mama caiu, então a gente levantou a mama e colocamos uma prótese para equilibrar um pouquinho. Uhum. Mas, assim, o explante, ele tem alguma indicação específica? Tem várias. Na verdade, assim, o explante, a gente opta pelo explante à medida que a prótese não se adapta mais àquela paciente. E isso pode ser, como dizer, a paciente pode desenvolver uma contratura capsular e a gente tem que tirar a prótese. Ela pode desenvolver um quadro de infecção ao redor da prótese, a gente tem que tirar a prótese, certo? No caso de uma reconstrução de mama, ela pode ter uma necrose da pele, a pele morrer e a prótese ser exposta, a gente tem que tirar a prótese. E também, não digo o mais comum, mas o mais importante, se for desejo da paciente. Se em algum momento da vida dela ela resolver que ela não quer ter mais a prótese, tudo bem, é o direito dela fazer o explante e retirar a prótese.
Uhum. E em toda troca de prótese de silicone, é necessário fazer explante ou não? Não, o explante é só o nome que a gente dá, que está muito em voga, muito atual o nome, o explante. O explante é o nome que a gente dá para a retirada do implante. A gente faz um implante, a gente faz um explante. Embora o nome não seja, é uma tradução do inglês mais ou mais tabajara, mas é o nome que a gente usa. Então, toda vez que a gente troca uma prótese, a gente faz um explante e depois faz um novo implante. Ok, entende? É que Uhum. as pessoas contextualizam o explante como aquela pessoa que tira a prótese e não coloca outra. Entende? Exatamente. É o que a gente fala mais atualmente, o pessoal fala bastante, até conversa bastante no Instagram sobre o assunto, que as pacientes perguntam bastante. É isso, a paciente que, por algum motivo, seja ele qual for, resolve não ter mais o implante no seu corpo, a gente realiza o explante. Uhum. E quando que é indicada a mastopexia sem prótese? E quando é indicada a mastopexia com prótese? Ok, isso depende muito de colega para colega. Tem gente que indica mastopexia com prótese em todos os pacientes, tem gente que individualiza. Eu sou mais do time do individualizar. Eu acho que se a paciente tem tecido mamário suficiente para remodelar a mama, para levantar, tirar o excesso de pele, e ela não quer ou não tem aquele desejo de um colo super marcado, que é uma mama natural. Ela fala, doutor, eu quero a minha mama mais ou menos o formato e a posição que eu tinha há 15, 20 anos atrás, antes de ter meus filhos. Se ela quer isso, por que não fazer? Agora, eu sempre falo assim, a gente tem um espectro de pacientes, uma lista, uma linha. Existe aquele paciente que tem muito tecido mamário, uma mama gigante, essa paciente provavelmente a gente não vai colocar prótese. A gente vai fazer uma redução de mama, uma mastopexia sem prótese. Existe aquela paciente que tem a mama bem murchinha e caída, que essa paciente não tem como a gente remodelar a mama sem uma prótese. Então, essa paciente precisa de uma mastopexia com prótese. E existe a grande maioria dos pacientes, das pacientes que ficam no meio do caminho, que tem um pouco de tecido mamário para fazer uma sem prótese, mas também poderia fazer com prótese. Então, a gente tem que individualizar, entende? Se ela quer doutor, eu quero um colo mais marcado, eu quero ficar com o cleavage, a linha do decote mais marcada, então talvez a gente tenha que fazer uma mastopexia com prótese. Ah, não, doutor, eu quero uma mama mais natural, eu quero uma mama como eu tinha antes de ter filhos, e aí talvez seja o caso de uma mastopexia sem prótese. É uma questão de individualização. Uhum. E como é feita a mastopexia sem prótese? É feita uma estruturação interna, colocado gordura? Como que é modelada essa mama? Pode ter um sutiã interno, uma alça muscular? Não, vamos lá. Enxerto de gordura, eu sou fã do enxerto de gordura. Então, assim, eu faço enxerto de gordura quase 100% das minhas cirurgias mamárias. Prótese primária, mastopexia com prótese, sem prótese. Eu brinco com os pacientes que o enxerto de gordura é o Photoshop da cirurgia. Então, às vezes, aquela imperfeiçãozinha, aquela simetria pequena, a gente enxerta a gordura e regulariza a mama. É óbvio que a simetria sempre vai existir, porque ninguém é simétrico de um lado ou do outro. Mas, enfim, complementando a tua pergunta. Sutiã interno, sim, a gente faz a fixação do sulco mamário para melhora da definição. Isso faz com ou sem prótese. A alça muscular, não, a alça muscular a gente faz quando a gente usa prótese de silicone. Por quê? Porque há uma forma que a gente tem de sustentar, tirar um pouco do peso do implante sobre a mama e a pele da mama. Então, a alça sustentação muscular é para cirurgias de mastopexia com prótese. Então, isso a gente não usa na mama redutora, na mastopexia sem prótese. Mas todas as outras técnicas, enxerto de gordura, sutiã interno, tudo isso pode ser utilizado na mama redutora, na mastopexia sem prótese. Uhum. O que é o dual plane? Bom, dual plane. Então, assim, quando a gente vai colocar uma prótese, vamos lá. A gente pode colocar a prótese por cima do músculo subglandular. A gente pode colocar a prótese completamente por baixo do músculo peitoral, que seria um músculo submuscular total. E existe o meio termo, que a gente chama de dual plane, traduzindo para o português, um plano duplo, que a prótese vai ficar parcialmente coberta pelo músculo e parcialmente coberta pela glândula. Na porção mais superior, nos 2/3 superiores, fica pelo músculo, e na porção mais lateral e inferior, fica pela glândula. Entende? Uhum. Então, esse é o famoso dual plane. Uhum. E qual que é a indicação do dual plane? Bom, também depende de colega para colega. Enfim, o que eu utilizo? Dual plane, a indicação clássica, que o cirurgião plástico lê nos livros, o que a gente chama de pinch test. Quando a gente faz, a paciente vai no cirurgião e ele faz um pinch, pega a pele da mama. Quando a paciente é muito magrinha,
Quando isso aqui é muito fininho, que nem da minha mão assim, a gente opta por uma colocação da prótese em dual plane. Por quê? Eu tô sem nenhuma prótese aqui. Mas quando a gente pega uma prótese de silicone, qualquer uma delas, a gente vê que ela tem umas dobrinhas. Quando a pele é muito magrinha, quando a paciente é muito magrinha, se a gente colocar ela por baixo da glândula, é como se eu estivesse colocando um lençol por cima dessa prótese. E todas essas dobrinhas podem passar a ser visíveis e palpáveis, que a gente chama de rippling, certo? Então, nessa paciente muito magrinha, a gente acaba colocando a prótese por baixo do músculo. Por quê? Porque o músculo peitoral ele é mais espesso. E aí, ao invés de colocar um lençol, é como se a gente estivesse colocando um edredom por cima. E a gente consegue disfarçar todas as dobrinhas da prótese. Por isso que essa é a indicação clássica. Tem gente que se sente confortável e coloca todas as pacientes por baixo do músculo. Tem pessoas que colocam por cima do músculo. Entende? Vai muito da questão pessoal também. Mas a indicação clássica é essa. No caso, pode ser feito também um dual plane invertido, em vez de ser aqui submuscular, aqui ser subglandular e embaixo submuscular, talvez para dar um reforço. A Mari anda estudando. Sim, existem técnicas que são... Não, a gente não chama de dual plane invertido, mas teoricamente seria isso. A gente rebate o músculo para baixo e encaixa a prótese ali. Geralmente, essas técnicas a gente acaba utilizando mais em casos de mastopexia. Tá? Então, que é a técnica do SMS, descrita pelo Dr. Márcio Rico, lá do Rio Grande do Sul, e a técnica CRIMES, que foi descrita pelo Alexandre Munhoz, lá de São Paulo. Então, são técnicas que a gente, ao invés de descolar o músculo por cima, a gente descola o músculo por baixo e encaixa a prótese. Que elas fazem um papel semelhante à alça de sustentação do ônus. Então, é mais ou menos o mesmo princípio, só que com um reforço, uma sustentação um pouco maior. Então, nesses casos, a gente acaba utilizando mais em casos de mastopexia. E esse caso também seria indicado para quem busca próteses maiores? Para dar uma sustentação maior para a prótese? Sim e não. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade limitada, pelo menos numa cirurgia primária. Aquela paciente que nunca colocou uma prótese por baixo do músculo. Então, existe uma limitação de volume. Eu não consigo pegar uma prótese de 700 ml, por exemplo, e colocar lá embaixo do músculo, porque não cabe. Tá certo? Uma paciente que já tem uma prótese de 350, para a gente colocar uma prótese de 500, é um pouco mais fácil porque o tecido já está mais adaptado. Entende? Então, não sei. Assim, é uma tendência. Eu sempre tendo por próteses de tamanhos menores, de volumes menores, e é uma tendência, digamos... Mundial. Geral, exatamente. Que as pessoas eu não curto entendem... essa tendência. Não, é que as pessoas entendem agora, e o que eu tento passar para os pacientes no consultório, que não é preciso uma prótese de 400 ml de perfil ultra alto para ter o colo preenchido e para ter a linha de clivagem. A gente consegue isso com próteses menores. Às vezes é difícil de acreditar, mas é possível. Justamente pela sustentação, pelo sutiã interno, pelo enxerto de gordura. Então, a gente consegue atingir resultados, de certa forma, marcados, sem a necessidade de um implante tão grande e tão pesado. E o resultado também é mais duradouro, no caso. Exatamente, porque assim, pelo menos pela questão física, o implante pesa, certo? Pesa bastante. Se eu tenho um implante de 200, eu tenho um implante de 400 pesa o dobro de 200. Então, é o dobro do peso ao longo de muitos anos em cima da mama. Entende? Então, pensando em médio e longo prazo, obviamente isso impacta. E outra coisa, se eu coloco uma prótese muito grande, maior do que o corpo da paciente comporta, eu vou ter que, entre aspas, destruir a anatomia. Todos os ligamentos, todas as estruturas de sustentação dessa mama vão ser destruídas. E aí a mama vai ficar mais frágil. E se a mama ficar mais frágil com uma coisa mais pesada, a tendência é que isso caia. Entendeu? Entendi. Vou te convencer disso. Então, daí, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu me empolguei que acabei me esquecendo. Qual que é a paciente ideal para colocar a prótese de silicone? Aquela que vai ter um resultado, assim, perfeito para o resto da vida. O segredo é nascer sem nada de peito, umas azeitoninhas, assim, pequenininha, ou já ter uma quantidade maior de pele? Qual que é o segredo? Depende, Mari. Depende do resultado perfeito, depende do que a paciente espera de resultado. Essa é a questão. O alinhamento de expectativa é muito importante. Essa é a parte mais importante para a gente atingir um resultado duradouro, um resultado previsível.
Se no consultório eu estiver pensando em banana e a paciente estiver pensando em maçã, as coisas não vão funcionar. Um dos dois ou os dois vão ficar insatisfeitos com o resultado. Então, a parte mais importante é que a gente fale a mesma língua na consulta. Certo? Muitas vezes eu falo, se a paciente fala, eu não sou um cirurgião para a tua cirurgia. O que você espera de resultado eu não consigo atingir. Entende? Então, essa é importante. Essa é a parte mais importante. Para a gente atingir resultados duradouros, é a questão de alinhamento de expectativas. Tá? Isso é o mais importante. Respeitar a anatomia da paciente é uma outra questão importante. Resultado para sempre é impossível. Isso eu falo para o paciente. A sua mama vai mudar com ou sem prótese de silicone, com ou sem cirurgia na mama. Por quê? Porque o nosso corpo muda. A Mari, o Ricardo de 36 anos, é completamente diferente do Ricardo de 18 e vai ser diferente do Ricardo de 50. O nosso corpo envelhece, infelizmente. Então a gente perde colágeno, a pele se torna mais fina, sabe? Então vai mudar com ou sem prótese de silicone. Então nenhum resultado é para sempre. O que a gente busca é um resultado duradouro. Quanto tempo vai durar? Não sei. Vai depender da expectativa do alinhamento de expectativa, vai depender do respeito à anatomia e vai depender também do cuidado da paciente, principalmente com o quê? Com peso. Paciente que tem aquele efeito sanfona, é mais difícil a gente conseguir ter manutenção de resultado, isso para qualquer tipo de cirurgia plástica. Com relação ao tamanho da mama, que você me perguntou, para finalizar. Uma mama, um paciente com menos mama, a gente brinca que é um quadro em branco. A gente tem mais alternativas para moldar. A primeira cirurgia é a melhor opção para ela. A melhor chance dela de acertar. O paciente que tem mais mama é um pouco mais complexo. Se a paciente quer um resultado mais marcado, quanto menos mama ela tiver, mais vai marcar a prótese. Que é aquela questão do lençol e do edredom. Se a paciente não tem nada de mama, ela vai ter um lençolzinho fininho. Então ela vai conseguir ter um resultado mais marcado. Se a paciente tem muita mama, às vezes ela não tem um lençol, ela tem um colchão em cima. E a gente nem vê aquela prótese. Entende? Então, isso é uma questão. Às vezes a paciente vem com bastante mama e, doutor, eu quero um resultado marcado. Não dá para marcar esse resultado. Por quê? Porque você tem bastante mama. Você vai ter um preenchimento de colo, vai ter a mama mais redondinha, mas não vai ter um resultado marcado. Entendeu? Entendi. E o pós com o enxerto de gordura, ele é mais doloroso para paciente? Não, não é. Porque assim, depende, na verdade. Se eu for retirar a gordura para fazer uma lipoenxertia, eu preciso de 100 ml de gordura. Então é uma lipoaspiração pequena. Geralmente a gente tira aqui da lateral do tórax, da região da axila, às vezes um pouquinho do abdômen, se precisar, mas é uma lipoaspiração pequena. Então isso não traz dor para o paciente, não traz desconforto. A região do enxerto de gordura, o paciente não sente dor nessa região, não é uma coisa que incomoda. Às vezes fica um pouquinho de roxo por causa da gordura, do enxerto. Tá? Mas não é uma coisa que aumenta. Agora eu vou fazer mama e uma lipoaspiração. Aí é outra cirurgia. Aí o pós-operatório de dor, de limitação, é muito mais da lipoaspiração do que da mama, que é uma cirurgia maior, entendeu? Sim. E no caso da paciente que busca um resultado mais natural, qual que é o segredo dessa cirurgia? Que tipo de prótese tem que usar? Perfil? Como que é a escolha do planejamento da cirurgia? Legal, vamos lá. Quando a gente fala em prótese de silicone, eu falo para os pacientes para elas entenderem bem. Uma prótese de silicone tem duas medidas importantes. A base e a altura, que a gente chama de projeção. A base da prótese, a gente tem que levar em consideração a base da mama. Se a paciente é estreitinha, a base da prótese tem que ser uma prótese pequena, tem que respeitar a anatomia, que é aquela coisa que eu estou batendo tanto, falando tanto sobre isso. Se a paciente... Aí, a projeção que a gente vai negociar. Se a paciente quer um resultado mais natural, uma mama um pouco mais discreta, a gente vai usar uma prótese com pouca projeção. Se a paciente quer um resultado mais marcado, não digo mais marcado, mas um resultado que chame mais atenção, que projete mais a mama, vai ter uma prótese de mais projeção. Entende? Eu sempre pergunto para o paciente, tá, ok, você quer que as suas mamas cheguem junto com você aqui no consultório 5 minutos antes ou 10 minutos antes de você chegar? Porque aí a prótese moderada é alta ou super alta, entendeu? Então, é a questão da projeção. Mas uma coisa que as pessoas confundem, as pessoas acham ou atrelam a questão da projeção ao colo marcado. E não é verdade. A projeção vai jogar a mama para frente.
chegar Exato. antes, a mama chegar antes dela no consultório. A questão do preenchimento do colo aqui em cima e na linha de clivagem é a base da mama. Então, Exatamente. se eu respeitar a base da mama e eu conseguir preencher aqui, eu não preciso de uma prótese ultra projetada para ter o colo marcado. Para poder preencher o polo superior da mama, entendeu? Então, essa é a questão. Isso é uma coisa que as pacientes dizem, não, eu quero uma super alta porque eu quero o colo bem marcado. Não, você não precisa de uma super alta para ter um colo bem marcado. Entendeu? Sim, eu percebo isso também pelos resultados bem de antigamente, né? Nos anos 2000, se usava próteses de perfis mais moderado e alto, né? Então, acabava preenchendo, né, bem o tórax da paciente. Aí veio os anos 2010, nem sei se é assim que fala os anos 2010, será que tá certo? Tá certo? É, tá certo? Aí veio essa temporada aí, e daí todo mundo começou a ter só o peito pra frente, né? Não tinha aquele peito que Fica preenchia o aquela mama tórax. bicuda, E daí sabe? ficava aquele espaço, né, dos dedos, assim, aquelas mamas super afastadas. Eu, particularmente, eu não sei, pode ser. Tem gente que pode achar bonito esses tipos de resultado, mas eu não acho. Eu acho bonito quando preenche o tórax, né? Fica mais bonito Exatamente. no sutiã também. Não, exatamente, é assim. É como eu te falei, é uma questão de alinhamento e resultado. Tem pacientes que gostam, eu sempre brinco. Quem tem a mama junta quer separar e quem tem a mama separada quer juntar. A grama do vizinho costuma ser mais verde, ok. Mas é uma questão de alinhamento e resultado. E cabe, eu sempre falo assim, no consultório, eu não sou uma fábrica, uma manufatura de próteses. Então, eu não uso a mesma prótese para todos os pacientes. Então, eu tenho que entender o que ela espera de resultado, ver se isso é possível. E aí, a partir disso, a partir do exame físico, da anatomia dela, planejar a cirurgia. Entende? Hoje, eu utilizo mais próteses de perfil moderado e perfil alto. Extra alto é muito difícil eu usar. Mas é uma questão, obviamente, pessoal, de filosofia de trabalho, e é uma questão do perfil das minhas pacientes. Não existe certo ou errado, entende? Não quer dizer que o colega que usa prótese de perfil ultra alto esteja errado e eu esteja certo. Longe disso. É uma questão Sim, de perfil. cada cirurgião tem a sua Tem a sua técnica, receita, opção de tem seus bons prótese resultados. preferida. Exatamente, entende? É como a pessoa... É como a pessoa se sente mais confortável e como se o paciente me procura é porque ele quer o tipo de resultado que eu ofereço, entende? Exatamente. E ok, tudo certo. Eu vou dar uma voltadinha lá em mama redutora. Claro. Sobre a mastopexia em dois tempos. Se o doutor pudesse explicar melhor sobre isso. Tá, ok. É uma coisa que eu acho interessante. Por quê? Porque às vezes os pacientes vêm assim, eu quero mastopexia com prótese, porque a amiga fez, enfim, e quer. E às vezes a paciente tem uma mama muito grande, ou uma mama muito caída. Ou os dois, muito grande e muito caída. Então, quando a gente associa uma mastopexia, ou seja, levantar a mama, tem que levantar muito a mama, junto com uma prótese de silicone, a gente associa duas cirurgias que aumentam muito o risco de complicação. Seroma, infecção, abrir pontos, necrose de areola, tudo isso. Então, existe alguns colegas, eu muitas vezes opto por essa filosofia de o quê? O que a gente faz primeiro? A sua mama é muito grande e tem muita queda, muita pitose. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai reduzir a mama e levantar ela. Fazer uma redução de mama. Depois disso, espera 6 meses e aí depois a gente coloca uma prótese de silicone. Faz em 2 tempos. Algumas pacientes depois resolvem nem colocar a prótese porque elas gostam da mama redutora. Entende? Porque às vezes elas acham que só com uma prótese que elas vão conseguir ter uma mama bonita. E não. Exatamente. Existe isso, não só com a prótese eu vou ter a mama bonita, a mama redonda, a mama em pé. Não. Ou aquelas pacientes que acham que só com a prótese vão ter a mama durinha. Não. Quem pegou uma prótese na mão, vê que a prótese é mole. Não é a prótese que vai deixar a mama dura. Entende? O que deixa a mama dura é a pele mais firmezinha, é a glândula mamária que é dura, que é firme. Por isso que a mama da menina jovem, de 18 anos, a mama é durinha, é firminha. Por quê? Porque ela tem a pele com bastante colágeno e ela tem bastante glândula. E a mama da avó com 80 anos é bem molinha. Por quê? Porque a pele é fininha e ela não tem quase mais nada de glândula, ela tem só gordura. Então fica aquela mama molenga. Entende? Por isso. Então, o que vai deixar a mama dura não é necessariamente a prótese. Entendeu? Sim. E no caso das próteses nas texturas,
Qual que o doutor tem usado mais? Qual tem tido melhores resultados? E por que escolheu esse tipo de textura? Ok, eu uso mais próteses, atualmente eu uso mais próteses lisas. Eu vim de uma escola da microtextura, tá? Das próteses microtexturizadas. Não tenho experiência com próteses de macrotextura e de poliuretano, não tenho, não é da minha escola, não tive. Então sempre me senti mais confortável com as microtexturas e atualmente eu migrei para as próteses lisas por uma questão filosófica minha, como aonde eu me sinto mais confortável, tá? Porque assim, o que que eu falo? Eu falo isso inclusive para os colegas. Não existe prótese perfeita. Se existe uma prótese perfeita, só existiria um tipo de prótese no mundo. Resolveria todos os problemas. Então existem, cada uma tem seus prós e seus contras. Cabe ao cirurgião ver quais os seus prós e contras que são mais compatíveis com sua política de trabalho, com a sua forma de trabalho. Ok. Quem usa poliuretano, tudo certo, tem bons resultados. Quem usa microtextura, bons resultados. E quem usa próteses lisas, bom resultado. É onde você se sente mais confortável. Para o paciente, não interfere tanto. O que a gente tem que explicar os prós e contras de cada prótese para o paciente no pré-operatório. Isso eu explico. Ó, a prótese é assim, a prótese não é vitalícia, como eu botei no meu Instagram hoje, não é para sempre, você vai precisar trocar. Ela pode ter complicações, isso está lá na bula, a paciente pode ler, não tem por que esconder isso do paciente. Não é verdade? Então tem que ser uma relação transparente. Então hoje eu utilizo próteses lisas e estou muito confortável e feliz com os meus resultados. Uhum. E a prótese, né? O doutor falou sobre o seio ser mais durinho, o seio mais molinho. Na sua experiência, acha que essa textura lisa deixa o seio mais macio, assim, ao toque? Depende do tipo de gel. Existe uma determinada marca, que existem dois tipos de gel. Existe o gel, o normal, o round, e existe um gel mais macio, mais molinho, que é para um paciente que quer um resultado, um toque mais macio, e é também principalmente para aquelas pacientes de reconstrução de mama, certo? Que justamente que é uma queixa das pacientes de reconstrução de mama, que a mama acaba ficando muito dura, com uma prótese de silicone, entre aspas, normal. Então existe esse gel um pouco mais macio, que pode trazer um pouco mais de conforto ao toque. Tá? Mas não é uma obrigatoriedade. A textura não vai influenciar na dureza, na firmeza da prótese. O que vai influenciar é a dureza do gel, a coesividade do gel. Por exemplo, as próteses anatômicas, para poder manter aquele formato anatômico, elas têm um gel mais firme. Então, elas são próteses um pouco mais duras. Entende? Então, é isso que influencia. Entendi. No seu caso, qual foi a maior prótese que colocou até hoje e a menor? Bom, vamos lá. A menor, deixa eu lembrar. Acho que foi uma de 180. Tá? A maior eu tenho um viés, porque na reconstrução a gente naturalmente usa próteses maiores. Sério? Porque não tem nada de mama? Exatamente. Tipo assim, a paciente numa paciente de estética, por menor que seja a mama, ela tem 100, 150, 200 ml de mama. Mas a paciente fala, eu não tenho nada. A gente olha no simulador, tem 200 ml de mama. Se eu colocar uma prótese de 300, a gente vai ter uma mama, entre aspas, de 500 ml, que é uma mama de tamanho bom. Na reconstrução, a gente parte praticamente do zero. Então, a gente usa prótese de 400, de 500, de 600, às vezes até mais. Nossa, que legal, gostei! Exatamente. Então, a forma de pensar, o raciocínio é diferente. Às vezes, a paciente de reconstrução, eu explico, a gente vai usar uma prótese de 500. A paciente fala assim, sério, doutor? Não, calma, deixa eu explicar o porquê. Entende? Ela se assusta, porque ela vem com essa ideia, com essa forma de pensar de uma cirurgia estética, porque é o que ela ouve é o que ela lê na internet, o que ela ouve das amigas, o que muitas vezes ela já tem prótese assim, entende? Então, na reconstrução, sim, a gente coloca prótese de 500, 550, 600 às vezes. Nossa, fiquei curiosa agora para saber como que fica. E para cicatriz, né? O pessoal, principalmente que faz mastro, qual que é o segredo para ter uma cicatriz bonita? Quais são os cuidados? Então, eu sempre falo para os pacientes o seguinte, a qualidade de uma cicatriz depende de centenas de fatores. Muitos deles eu consigo controlar, que é a minha técnica, é o fio que eu uso, é o tipo de curativo que eu uso. Mas existem muitos fatores que eu não consigo controlar, que são fatores do paciente. Então tem um pouco da imprevisibilidade, certo? A genética, existem vários fatores. Os cuidados pós-operatórios também.
entende? Então, se dependesse só de mim, eu ficaria muito mais feliz e confortável. Ah, mas é obviamente que existem coisas que a gente consegue fazer para tentar melhorar essa cicatriz. Primeira coisa é a técnica. Usar um fio adequado, fazer com que a cicatriz não tenha tensão. As bordas da pele, elas têm que se encostar sem tensão nenhuma, frouxinha, como se estivesse se beijando. Porque se estiver muito esticado, tem que dar um ponto muito apertado, a tendência é que isso é como se fosse um cabo de força. Então é um lado puxando para o outro, a tendência é que isso aqui faça isso. A cicatriz ela é frágil, então a tendência é que ela alargue, que a cicatriz fique hipertrófica, fique vermelha. Então a técnica cirúrgica, obviamente, é muito importante. Tá? Então a gente tem que cuidar disso. No pós-operatório, obviamente, existem pomadas de silicone, fitas de silicone, injeção de corticoide, tem alguns estudos mostrando injeção de botox, enfim, terapia com laser, existem N dispositivos e tratamentos que podem fazer com que a gente tenha cicatrizes de melhor qualidade. O que eu falo para os pacientes é o seguinte: a gente tem que fazer a técnica correta, fazer os curativos e os cuidados pós-operatórios corretos e observar como é que vai evoluir. A grande maioria dos pacientes evoluem bem, mas se a gente vê que a cicatriz está indo para um lado que a gente não quer, a gente vai lançando mão das nossas armas. Eu não vou também dar um tiro de canhão em todas as pacientes, sendo que apenas 5, 10% dessas vão precisar do tiro de canhão. Então a gente vai subindo a escadinha aos poucos, conforme a necessidade. Uhum. Como que é o pós-operatório, né, da masto, da prótese, a gente sabe que é mais tranquilo, mas da masto, quanto tempo o paciente tem que ficar se recuperando, relaxando, né, em outras palavras, sem fazer alguma atividade, quando que é permitido? Ok, a primeira coisa que eu falo para os pacientes é o seguinte: não tem ninguém doente no pós-operatório. Então não é para ficar o dia inteiro deitado na cama tomando canja, certo? Então tem que se mexer, isso é fundamental para a recuperação do teu organismo, para a recuperação do intestino, para fazer o sangue circular, para não enferrujar. Então tem que caminhar desde o primeiro pós-operatório. Isso é fato. Tá? A gente operou as mamas, não operou as pernas, então tem que se mexer. Tá bom? Outra coisa importante. Depende, o pós-operatório, a reabilitação vai depender muito do tipo de atividade que ela faz. Se é uma fisiculturista, obviamente ela vai demorar mais tempo para voltar para as atividades dela. Mas uma paciente que faz atividades de escritório, computador, e-mail, celular, papel, caneta, isso ela pode voltar com 2, 3 dias se ela tiver confortável. Ela pode fazer home office? Pode. É óbvio que ela não vai sentar no computador e ficar 12 horas. A cada uma hora e meia, levanta uma caminhadinha, vai sentindo o limite. Isso eu não sou tão chato com isso. O que eu falo para os pacientes? A nossa vida é muito dinâmica hoje em dia. Nosso mundo é muito 5G. A gente não tem mais 60 dias para ficar deitado olhando para o teto esperando o corpo cicatrizar. Então, a gente sempre tenta liberar os pacientes o mais rápido possível. Obviamente, dentro de um limite de segurança e de responsabilidade. Então, de uma maneira geral, com 30 dias, a paciente vai estar muito próxima de uma vida normal. Talvez não vai conseguir jogar um beach tennis, que agora está na moda, fazer um crossfit ainda, mas fazendo uma academia leve, voltando para suas atividades, dirigindo o carro, dentro de 30 dias, sem problema nenhum. Tá? Uhum. Agora tá chegando o final de ano, né? Pode tomar sol, não pode? Depois de quanto tempo pode ir pra praia, entrar na água? Aqui em Floripa é a primeira coisa que a paciente pergunta na consulta. Principalmente agora. Entra no consultório, eu chamo, senta, doutor, eu quero operar, mas eu posso ir pra praia no verão? Depende. Então, assim, a primeira coisa, no primeiro ano de pós-operatório, como eu moro numa cidade de praia, eu sempre oriento isso para os pacientes. Então, a gente tem que ser um pouco mais crica no cuidado com a cicatriz com o sol. Principalmente na mastopexia, que é uma cirurgia maior. Então, às vezes, dependendo da cicatriz, da extensão, às vezes o biquíni, o movimento do braço pode expor a cicatriz. E a gente sabe que nesse primeiro ano a cicatriz ela fica mais vermelhinha. O tempo de amadurecimento da cicatriz ele é mais longo do que da cirurgia em si. Então, quando a cicatriz estiver vermelhinha, você aperta, ela fica branca e depois fica vermelha, que nem minha mão aqui, quer dizer que ainda tem resposta inflamatória, ainda tem ação inflamatória da cicatriz. Se pegar sol nesse momento, a cicatriz pode ficar marcada. Então, o que eu oriento? Protetor solar na mama toda, mesmo onde vai ficar coberto pelo biquíni ou pelo maiô. E eu sempre falo, bota uma fitinha de microporo em cima das cicatrizes, que vai ser uma barreira de proteção a mais. Então, isso, operou hoje,
estando bem, apta, depois a cicatriz fechadinha, ali 15, 20 dias, você pode tomar um solzinho e tal. Só não pode tomar sol. Às vezes eu falo para paciente, pode tomar um sol em casa? Pode tomar sol. Só não pode tomar sol se tiver roxo. Tem um roxinho na pele, alguma coisa assim, não pode pegar sol porque não pode manchar a pele. Mas depois, tranquilo. Mas protetor solar, isso é fundamental. O sol de hoje não perdoa muito a gente, não. A gente que é muito branquinho. Se eu ficar 5 minutos no sol, eu saio que é a Peppa Pig do sol. Em relação... Peraí que eu me afoguei. Acho que secou a minha garganta. Em relação ao banho, pode tomar no dia após a cirurgia ou tem que esperar um tempinho? Tá. Então, depende. Tem pacientes minhas que optam por fazer o curativo, entre aspas, tradicional. Então, geralmente eu deixo o curativo 48 horas fechado e depois a paciente vai no meu Deixa eu consultório. pegar uma água, eu tô passando mal. Eu vou te oferecer a minha aqui. Ai, respondeu. Eu já volto. Vou explicar então para vocês que estão assistindo. Então, geralmente a paciente com 48 horas, ela volta no meu consultório para trocar o primeiro curativo. E aí depois está liberada para tomar banho. Troca todos os dias, toma banho, troca e tudo certo, uma vez por dia. E existem as pacientes que optam por colocar a colinha cirúrgica, que é o prínio. Então, quando a paciente que bota essa colinha cirúrgica, ela pode tomar banho direto já, sem problema nenhum. Fala, Bianco, vou explicar para você que você tem muito a aprender ainda. Meu amigo. Então, essa cola ela fica durante 21 dias, então ela impermeabiliza a cicatriz. Mário, eu tô explicando pro Bianco, o Bianco falou que não sabe, então eu vou explicar para ele. O que você está explicando para ele? O uso do prínio, da colinha. Então, tá. e essa cola ela fica 21 dias e ela impermeabiliza a cicatriz. Então, a paciente tem uma liberdade maior para poder tomar banho sem problema nenhum. O que eu expliquei antes, Mário, é que a paciente que faz o curativo tradicional, esse curativo, o meu, fica 48 horas fechado. E aí depois a paciente vai no consultório, a minha assistente tira, faz essa primeira troca de curativo, explica como é que é a troca do curativo e a paciente depois troca todos os dias. Aí pode tomar banho e troca o curativo sem problema nenhum. Mandar um beijo pro doutor Fernando Bianco, também adoro. Ele é um querido, né? Fefe demais. O monstro da cirurgia mamária do Rio de Janeiro. Sim, com certeza. Em relação ao sutiã, é preciso usar no pós-operatório? Por quanto tempo? Pode usar sutiã com aro depois de quanto tempo? Por causa da cicatriz, né? Qual é o sutiã mais indicado para o pós-operatório após também terminar o uso do sutiã cirúrgico? Então, com relação ao sutiã, eu forneço para minha paciente o sutiã cirúrgico para ela utilizar. Tá? Por uma questão assim, não tenho conflito de interesse com nenhuma marca, é um sutiã que eu gosto da qualidade dele. Então, para evitar aquele negócio que a paciente eu vou pegar o da minha irmã, vou pegar da minha prima, da minha sogra. Não, ela usa o sutiã que eu recomendo, aquele sutiã ali, então vai ter uma uniformidade, todo mundo vai usar o mesmo sutiã igualzinho. Eu sei a procedência, tudo certo. É mais um fator que eu consigo controlar. Com relação ao tempo de utilização, eu falo para o paciente 30 dias, ponto. Só que geralmente, na grande maioria, principalmente prótese, com 2 semanas, geralmente eu já libero do sutiã. Aí ela pode usar um top de academia ou um sutiã sem costura, sem problema nenhum. Tá? Às vezes o paciente volta, principalmente mastopexia, às vezes o paciente volta na primeira semana quer me matar. Doutor, esse sutiã é horrível, não sei o que. Calma, tem que usar, usa mais um pouquinho de paciência. Aí depois a paciente volta com 6 meses de pós-operatório, usando o sutiã. Eu falo, esse sutiã, doutor, é tão bom, me dá conforto. Parece que se eu tirar, a mama vai despencar. Eu falo, não, calma lá. A mama não vai despencar com ou sem sutiã. Eu sempre brinco, eu sempre falo para o paciente, se sutiã segurasse mama, não tinha mama caída no mundo. Todo mundo usava sutiã. Entendeu? Então, assim, eu estaria desempregado, digamos, se isso resolvesse. E não. Tá? Então, vai ser feliz. Você fez a cirurgia para se sentir confortável, para ficar independente do sutiã e vida que segue, entende? Então, o sutiã, na verdade, o papel dele no começo é para deixar a mama paradinha no lugar. Não é ele que vai fazer milagre, nada disso. É só para ficar paradinho. Por quê? Porque o movimentar pode causar dor, a prótese ainda no começo não está bem estabilizada. Então, é só esse papel. Depois, é só pro forma, entende? Aquele negócio, tem que usar 60 dias. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que se estiver tudo bem, uma prótese primária,
Com 15 dias, vai botar teu top de academia, vai botar teu sutiã sem costura. Com relação ao aro, depois, é um pouco mais de tempo, por quê? Principalmente se for mastopexia, porque o aro pode pegar justamente sobre a cicatriz. E aí pode ficar machucando. E a pele da cicatriz inicial é uma pele mais sensível. Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com relação a isso. E aquele sutiã que é de grudar, assim, sabe? Aquele invisible. Depois de quanto tempo pode usar ele? A prótese primária, depois que ela não estiver usando sutiã, ela pode usar o invisible, não tem problema nenhum. Numa mastopexia, que tem uma cicatriz periareolar, aí demora um pouquinho mais. Aí depois que tiver com uns 30 dias, já pode usar sem problema nenhum. Estando a cicatriz ok, tudo fechadinho e bonitinho, não tem por que não usar. Como é feito o sutiã interno? Ah, essa é uma pergunta que as pessoas vêm para o nosso curso para aprender. O que é o sutiã interno? Na verdade, até tem um videozinho lá no meu Instagram que ele é bem didático, que mostra. Na dobrinha da mama, que a gente chama de sulco, lá embaixo, existe uma estrutura que são os ligamentos, que unem a pele na região, no músculo e na costela. Por isso que a mama faz aquela dobrinha e fica naquele lugar. Então, quando a gente faz a cirurgia, o que a gente faz? A gente faz um reforço com pontos naquela região, para fazer, passando o ponto ali, para gerar uma fibrose naquele lugar e para aquele sutiã, para aquele ligamento ficar mais forte, mais reforçado, para ele poder, como se fosse um alicerce de casa. Você vai criar um alicerce para colocar um peso em cima, que é a prótese. E aí vai sustentar um pouquinho melhor. Esse é o sutiã interno. Se vai ser com fio farpado, se vai ser com fio absorvível, com fio inabsorvível, depende do cirurgião e como ele se sente confortável. O fio farpado ele é mais fácil, porque não tem que ficar dando nó. Então eu venho passando o ponto, então para mim é mais confortável. Mas você consegue fazer com qualquer tipo de fio, lógico, respeitando os limites técnicos, e você vai ter um bom resultado também. Nossa, tô adorando suas respostas, porque você é imparcial, você não julga, você explica. Isso é ótimo, né? Mari, assim, não é porque eu faço uma coisa que ela é certa. Se eu faço é porque eu julgo certo. Mas na cirurgia plástica não tem muito do certo e do errado. É possível você ter bons resultados com qualquer tipo de prótese, com vários tipos de fios. Isso é a diversidade, é a questão individual, é a parte mais artística da cirurgia plástica, entende? Então, não é porque o jeito que eu faço é o certo e todos os outros são errados, não. Entende? Entendi. Em relação ao uso esqueci o nome do funil. Ele ajuda realmente na hora da cicatriz? Ou a contaminação da prótese? Como que funciona isso? Pode colocar com a mão ou só tem que ser o funil? Ok, bom, vamos lá. A questão do funil é muito além do tamanho da cicatriz. A questão do funil é para a gente evitar que a prótese encoste na pele, encoste nas nossas luvas. Então, isso é aquela questão, é a questão de a gente tentar controlar o maior número de fatores que eu te expliquei. Então, a gente consegue controlar mais um fator. Então, a gente diminui o risco de contaminação do implante. Então, o principal fator do funil é evitar esse contato da prótese com a luva do cirurgião e da prótese com a pele do paciente. Que a pele do paciente, por mais que a gente sabe que existem bactérias ali. Então, pode aumentar. Lógico, é uma coisa pequena, mas em cirurgia pode fazer diferença. Em cirurgia plástica, os detalhes importam muito. Então, sim, dá para botar com o dedo? Dá para botar com o dedo. Já botei muitas vezes e tem bons resultados. O índice de infecção é muito baixo, ok. Mas o funil, a gente aumenta a nossa segurança. E lógico, se a gente não vai colocar com o dedo, a prótese vai entrar mais fácil através do funil, a gente vai traumatizar menos a pele, então a gente consegue fazer uma cicatriz menor. Entende? Então, hoje, uma prótese de silicone, uma mamoplastia primária, uma prótese não muito grande, a gente consegue fazer com uma cicatriz de 3 centímetros, 3,5 centímetros. Dá até para fazer menor, mas aí eu não vejo vantagem. E uma colocação de prótese primária, ou vamos supor uma troca de prótese, mas uma colocação simples, que não seja mastopexia. É possível colocar a alça muscular, sutiã interno, ou a alça só é indicada em uma mastopexia? Ok. Sutiã interno, mamoplastia de aumento, principalmente prótese embaixo do dual plane, como a gente explicou. Eu faço sutiã interno em todas as pacientes. Justamente por aquela questão de a gente criar um alicerce para sustentar um pouco melhor a prótese e evitar que essa prótese escorregue.
que faça o que a gente chama de bottom out, que essa prótese desça em direção ao abdômen. Então, sutiã interno, sim. A alça, a indicação dela na prótese primária é um pouco mais restrita. Por quê? Porque quando a gente faz a alça, a prótese fica mais alta. Então, se a prótese fica mais alta, o mamilo pode ficar olhando para baixo. Entende? Então, a paciente tem que ter já um mamilo, uma implantação da mama mais alta que justifique a colocação da alça. É possível, mas a indicação é bem mais restrita. Uhum. Em relação à simastia, como que é feita essa correção? Já que o doutor faz reconstrução mamária, né? Então, Bom, vamos lá. fichinha, moleza. Existem dois tipos básicos de simastia. A simastia congênita, que a paciente nasce com isso, que é aquela paciente que tem a mama junto aqui no meio, que a gente aperta, é mais fofinho. Tá? E existe a simastia cirúrgica, que foi criada por algum problema numa cirurgia de mama prévia. Tá? A simastia congênita, geralmente a gente associa com lipoaspiração, com pontos, para tentar baixar um pouquinho agora nesse local. Diminuir um pouquinho essa simastia. A simastia cirúrgica, aí é um pouco mais difícil de resolver. Se ela estiver em cima, se a prótese estiver em cima do músculo, é mais fácil, porque a gente tira a prótese, fecha aquele espaço com pontos e coloca a prótese por baixo do músculo, onde a anatomia está preservada. Se a prótese está por baixo do músculo, é um pouco mais difícil, porque é muito difícil a gente conseguir fixar esse músculo peitoral de novo no lugar. Entende? Então aí talvez a gente tenha que colocar a prótese por cima do músculo, se essa região estiver íntegra, ou usar outros artifícios. Usar a cápsula da prótese, ou às vezes usar uma matriz dérmica celular, que é uma coisa bem mais complexa, que a gente usa bastante em reconstrução, para refazer aquela anatomia. Basicamente, tem uma simastia quando tem um problema na cirurgia, a gente tem que partir para uma reconstrução de mama. Basicamente isso. São técnicas de reconstrução de mama. Eu acabei rindo ali. O teu cachorrinho, ele apareceu antes no vídeo, né? Aí Na primeira live, ele apareceu latindo. É o meu irmão. Hoje ele também deu Você tá uns mordendo a minha latidinhos, canela. assim. Não, ele tá dormindo lá, tá bem tranquilo lá. Mas ele apareceu antes, eu escutei uns latidos. Não, ele tá bem quietinho. Hoje eu deixei ele mais de boa. Eu levei ele pra passear antes, quando eu cheguei em casa. Ele tá mais cansado. Também te amo. Tá certo. E sobre o Rippling, só com o enxerto de gordura ou dá para preencher com ácido hialurônico, por exemplo? Olha, eu não tenho experiência em preencher com ácido hialurônico. Tá? Eu acho que se você tem Rippling, tem duas alternativas. Se a prótese está em cima do músculo, passa para baixo do músculo, certo? Se a prótese já está embaixo do músculo, ou a paciente não quer a prótese por baixo do músculo, aí o enxerto de gordura é uma boa saída. Geralmente eu associo os dois. Enxerto de gordura e troca de plano. Prótese para baixo do músculo. Uhum. Sobre por cima do músculo, no caso. Por que tem mais chances de contratura por cima do músculo e por baixo tem menos chances de contratura? Por uma questão de contato da prótese com a glândula mamária. Por uma questão pelaquela teoria que eu te falei de contaminação, tudo isso, microcontaminação. Então, aí o risco de contratura capsular a médio e longo prazo é maior na prótese em cima do músculo do que a prótese embaixo do músculo. Uhum. Você hoje, por exemplo, não usa mais o subglandular? Uso. Ou ainda tem algum caso? Uso. Não é a minha rotina. A maioria dos casos eu utilizo dual plane. Mas em alguns casos, sim, é possível a gente utilizar o subglandular. Como eu te falei, se for desejo da paciente, a paciente fala assim, doutora, eu não quero a prótese por baixo do músculo. Ok, tudo bem. Entende? Desde que, se for muito magrinha, fala, pode ter Rippling e tal, talvez tenha que fazer enxerto de gordura, isso. Beleza. Alinhamento de expectativas. Tá? Ou se a paciente não... se ela tiver um bom tecido mamário, não tem por que não colocar por cima do músculo. Não tem problema. Não está errado. Lembra que eu expliquei do pinte, de apertar? Se tiver mais que 2 centímetros, pode colocar. Não tem problema nenhum.
Uhum. Eu vi que muita gente perguntou sobre a mastopexia. Tem no começo também uma pergunta que falaram sobre necrose de areola e tal. Sobre as incisões de mastopexia. É possível fazer só pela areola? É possível fazer o INT ou pirulito? Qual que é a indicação? E também, quando é feita pela areola, ela é retirada e colocada de novo? Como que funciona? Tá, vamos lá. A mastopexia, assim, qual é... Lembra que eu te falei do espectro de alterações da mama? Pacientes? Qual é a técnica que consegue tratar todas as pacientes? A cicatriz em T. É a maior cicatriz, é que você consegue tirar mais pele, reposicionar a areola, tudo. A cicatriz em T é a mais versátil, é o coringa. As outras, o L também, do Dr. Adel, que está preconizado, que é uma excelente técnica, ele também consegue, ele sistematizou a técnica, ele consegue também fazer ter a mesma abrangência de resultado que um T, sem aquela cicatriz no meio. Tá? As outras técnicas, nas minhas mãos, tá? Pereolar, pirulito, a indicação é um pouco mais restrita. Não é para todos os casos. Pacientes com muita flacidez não consegue tratar só com uma pereolar. Agora, aquela paciente que tem pouquinha flacidez, aquele que quase dá para colocar uma prótese só. Então, às vezes já tem a areola alargada, tira um pouquinho de pele ao redor da areola e um abraço, consegue. Tá? Uhum. Aí você perguntou se eu colocaria... Só que eu não coloco a prótese pela areola. Porque aí vai contra todos os meus princípios de questão de contaminação, não faz sentido. Então, geralmente eu coloco a prótese pela dobrinha, pelo sulco, como se fosse uma prótese primária, uma cicatriz pequenininha, e depois tiro pele, um pouquinho de glândula se for ao redor da areola e faço uma mastopexia peri-areolar. Uhum. O Manfrim ali, o Carlone, acabou de entrar, já tô esperando o bullying dele. Ele veio só Tanto pra ver meu comigo chupete, quanto mas com hoje eu cortei o você. cabelo hoje, então ele tá baixinho. Ah, Ele vai ficar decepcionado. a cirurgia, quando ela é híbrida, né, com a gordura, ela aumenta em quanto tempo? É rápido, não aumenta muito tempo. 20 É minutos, rápido? talvez. Por quê? Porque é a questão de trabalhar com equipe, Mari. Eu trabalho com equipe, eu não opero sozinho. Ele tá rindo. Ah, Uhum. entende? Então eu não opero sozinho. Eu acho, isso na verdade isso é lei. Um avião não pode ter um piloto só. Então sempre tem que ter outro assistente. Então, eu estou fazendo a prótese, estou criando o espaço, a loja para colocar a prótese, e meu assistente já está infiltrando a área da lipoaspiração, já vai fazendo a lipoaspiração, dá tempo da gordura descansar, para a gente poder preparar a gordura. Quando eu terminei a prótese, a gordura está pronta. Aí eu vou lá e a gente faz a enxerto de gordura. Então aumenta 5, 10, 15 minutos a mais, não mais que isso. Super tranquilo. É uma questão Entendi. de sistematização. Um abraço para o Matme também. Aham, também um abraço, também gosto desse doutor, muito querido, diferente do Manfrim. Brincadeira. Eu posso aqui que eu sou hater dele, né? As pessoas, ai, por que você não gosta? Mas eu gosto, só que é uma brincadeirinha, né? É, não. Tem tudo errado, meu Deus do céu. Ele ama a gente, né? A gente é os preferidos dele, por isso que ele age assim. Sofre mais bullying, né? É, sobre o bottoming out. Como que é feita essa correção? É muito complicada? É uma cirurgia bem mais complexa, tá? Com certeza. Então, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Então, o Manfred me desconcentrou. Qual é o diagnóstico? A falha, a fragilidade do sulco da mama. Então, esse sulco está fraco, a prótese escorregou. Então, o que, que a gente tem que fazer? Reforçar, a gente tem que reconstruir o sulco da mama. Então, sutiã interno, a gente pode fazer o HC-BRA, que foi o descrito pelo Manfrim e pela Elo. Então, existem várias técnicas que a gente pode lançar a mão, mas o objetivo final é reconstruir o sulco da mama para ter sustentação para essa prótese. O que é essa piadinha interna que o Carlão tá fazendo? Não sei, ele é o rei da piadinha interna. É Não sei. difícil. É meio bobo da cor que nem mais gosta dele. Sobre cicatrizes, né? Cicatrizes não, me perdoe. Sobre as estrias. Como que pode prevenir se aparecer? Tem que correr para o dermato? Ou só o creme funciona? Bom, Mari, a primeira coisa,
o mais importante, é a educação do paciente, aquilo que eu falei para você lá no início da live. Se eu uso próteses menores, eu estico menos a pele. Se eu estico menos a pele, eu corro menos risco da pele rasgar. O que é a estria? É o rasgo na pele. Quando a gente cresce rápido demais na adolescência, a pele rasga, ela não acompanha e cria estria. Se a gente engorda rápido demais, a pele estica demais, rasga e cria estria. Se eu coloco uma prótese grande demais, a pele vai esticar muito, ela vai rasgar e vai criar estrias. Então, se eu utilizar próteses menores, eu diminuo a chance disso acontecer. É lógico que a paciente está querendo botar prótese, ela passa em consulta, eu já falo, já começa a hidratar a sua pele, já usa o hidratante 1, 2, 3 vezes por dia para a sua pele ficar bem hidratada. Porque a pele bem hidratada, a gente diminui o risco de acontecer a estria. Próteses menores, outra coisa importante. Se eu coloco a prótese por baixo do músculo, diminui um pouquinho também o risco de estria. Por quê? Como eu te falei, o músculo peitoral é um músculo forte. Então, quando eu coloco a prótese no começo, a tendência é que o músculo queira voltar para o lugar dele. Então, ele vai comprimir a prótese. Geralmente, os pacientes falam, doutor, eu tenho uma sensação de peso no tórax. Parece que tem um saco de cimento no meu tórax. Por quê? Porque a prótese, o músculo comprimindo a prótese contra o tórax. Então, no momento que ele segura a prótese, ele aperta, ele vai soltando devagarinho com o tempo, à medida que ele vai relaxando. Então, a pele, ela estica de maneira mais devagar. Então, ela vai acostumando mais devagarinho. Então, diminui um pouquinho o risco de estria. Evita? Claro que não. 100% não. Tá? Mas quando a gente soma todos esses fatores, a gente diminui muito o risco de uma estria. Uhum. Após quanto tempo pode dormir de bruços? Boa pergunta. Algumas pacientes Todo mundo não dorme conseguem... de bruços, né? Parece. Não, Essa pergunta incrível. é muito... Às vezes eu pergunto, você dormia de bruços? Não, nunca dormi, mas agora eu quero. Ah, meu Deus. Não, assim, depende. Algumas pacientes não conseguem voltar a dormir de bruços. Não se adaptam, porque é diferente. Ponto. Mas geralmente em torno de 45 dias já dá para voltar a dormir de bruços numa boa. Estando tudo bem com a sua cirurgia. Uhum. No caso, para correr, pode correr depois de quanto tempo? Depende. Uma coisa é correr um trotezinho leve, 1 quilômetro, 2,5 km, 5 km, outra coisa é correr uma maratona. Então, isso depende muito. Depende do tipo de atividade. Tá? Para voltar a correr sem nenhuma limitação, em torno de 30 a 40 dias. Porque eu falo para o paciente, você vai ficar 30, 40 dias sem treinar. Você não vai conseguir voltar no ritmo que você estava antes. Vai ter toda uma reeducação, que nem academia. Então, você vai ter que readquirir o hábito e o condicionamento físico para poder voltar a correr bem. Nosso tempinho tá acabando, acabou de começar a contar ali o reloginho, 1 minuto e 50 segundos. Queria agradecer ao doutor pela live, todo mundo que enviou as perguntas também. Se ficou alguma dúvida, nossa, estou ficando rouca. Pode enviar para o doutor Ricardo ou pode enviar para mim que eu envio para ele também responde para vocês. Desculpa aí de ter faltado ar, né? Fiquei com a garganta seca durante a live, que eu tomei já tava com amidalite, não sabia. Tomei a vacina, piorou. Né? Mas vou melhorar. E queria agradecer ao doutor pela live, sempre passando excelente conteúdo para todo mundo. Obrigado, Mária, pelo convite. É sempre um prazer poder participar. Eu vi que teve algumas meninas que mandaram perguntas que a gente acabou não comentando muito sobre prínio e tal. Se ficarem com dúvidas, pode mandar o direct para mim que eu respondo, não tem problema nenhum. Tá? E obrigado, é sempre um prazer, Mária. Eu adoro participar. Eu acho que é legal essa interação para a questão que eu falei de educação do paciente. Isso acho que é a parte mais importante para a gente ter um resultado de sucesso na cirurgia. É isso, então. A live vai ficar salva aqui no meu perfil, depois vou passar para o YouTube também. Um beijo todo mundo, tchau! Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.